todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Abra a sua Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 15, versículo 1 em diante. Assim diz a palavra do Senhor para nós. Então vieram de Jerusalém a Jesus alguns fariseus e escribas e perguntaram: por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem. Ele, porém, lhes respondeu: por que transgrides vós também o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Porque Deus ordenou: honra a teu pai e a tua mãe. E em quem maldizer a seu pai ou a sua mãe, seja punido de morte. Mas vós dizeis: se alguém disser a seu pai ou a sua mãe, é oferta ao Senhor aquilo que poderia aproveitar de mim, esse jamais honrará seu pai ou a sua mãe, e assim invalidaste a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. E tendo convocado a multidão, lhes disse: ouve e entendei. Não é o que entra pela boca o que contamina o homem, mas o que sai da boca, isto sim contamina o homem. Então, aproximando-se dele, os discípulos disseram: sabes que os fariseus, ouvindo a tua palavra, se escandalizaram? Ele, porém, respondeu: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-os, são cegos, guias de cegos. Ora, se um cego guia outro cego, cairão ambos no barranco. Então lhe disse Pedro: explica-nos a parábola. Jesus, porém, lhe disse: também vós não entendeis ainda? Não compreendes que tudo que entra pela boca desce para o ventre e depois é lançado em lugar escuso? Mas o que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina o homem. Porque o coração do homem procede maus desígnios, homicídio, adultério, prostituição, furto, falsos testemunhos, blasfêmias. São essas coisas que contaminam o homem, mas comer sem lavar as mãos não o contamina. Quem pode dizer amém? Amém. Vamos fazer uma oração nesse momento. Pai amado, eu te louvo e te agradeço por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Eu agradeço a Ti por tudo que o Senhor já fez nessa noite. Agora, trazemos a Ti as nossas mentes cativas, a ministração da Tua Santa Palavra. Que o Senhor possa falar mais a cada coração e venha nos alimentar, venha nos abençoar de uma forma transbordante, recalcada e sacudida. Tu conheces a necessidade do Teu povo. Nós precisamos de Ti, nós precisamos da Sua palavra, nós precisamos, meu Deus, da Sua salvação. Cremos que Tu és o Rei, que és o Messias, que Tu és o enviado de Deus, que Tu és o nosso Deus. Permaneça conosco, nos abençoando, em nome de Jesus. Digam amém. Amém. Podem sentar. Quem pode dizer amém? Amém? Graças a Deus, né? Que Deus continue abençoando as nossas vidas. Oh, glória! Deus seja louvado, para todos seja louvado. Louvado seja Deus. Vamos meditar um pouco nessa palavra tão maravilhosa que o Senhor nos concedeu nessa noite, né? É uma palavra desse tempo que nós temos aqui para transmitir. Então eu quero a sua atenção nesse momento, pois tenho certeza que Deus, Ele vai falar conosco em nome de Jesus. Meus amados irmãos, Jesus aqui nessa passagem do Evangelho de Mateus, capítulo 15, fala da tradição dos anciãos. Tradição, né?
vivemos muito assim, em um tempo de tradições. Glória a Deus, né? Muitas coisas das tradições atrapalham a obra de Deus, né? Atrapalham aquilo que Deus quer fazer, de fato, no nosso meio. É tanta coisa que se coloca, novos ensinamentos que são colocados, querendo indexados, né, nas Escrituras Sagradas, e por falta de conhecimento, Jesus disse: meu povo se corrompe. Não é mais costume dos cristãos ler a palavra de Deus, examinar as Escrituras. Não é mais costume trazer a Bíblia para a igreja. Não é mais costume estar num culto de ensinamento à palavra do Senhor, numa escola bíblica dominical. Não é mais costume as pessoas estudarem, né? Pesquisarem. Há anos atrás, pelo menos no meu tempo, quando eu tive o meu encontro com Jesus, imediatamente já fui introduzido em uma sala de aula, uma sala de estudos, né? E fui exortado a eu mesmo também procurar a ler a Bíblia. Examinai as Escrituras, porque cuidais de conter nela a vida eterna, e são elas que falam de mim, diz o Senhor. É uma ordem, uma ordenança do Senhor, examinar. Quando nós não lemos a palavra, pecamos. Glória a Deus. Se quisermos ter uma vida saudável no Evangelho, uma vida saudável com Deus, precisamos examinar as Escrituras, porque a palavra de Deus é a única ferramenta, é a única arma que temos, que nos orienta, nos direciona, nos ensina como adorar a Deus, como prestar-lhe culto. Glória a Deus, né? Nos ensina como nos livrar do mal, da aparência do mal, como nos preparar para o encontro com Jesus. Não tem outro livro, não tem outra forma. E o crente examinar as Escrituras corretamente, com a ajuda do Espírito Santo, sim ou não? Sim. O Espírito Santo é aquela pessoa que vai estar juntamente comigo, com você, para nos direcionar, nos orientar no estudo bíblico, para não cairmos nas tradições dos homens. Aqui nós temos uma passagem que fala, né, que vieram de Jerusalém a Jesus alguns escribas e fariseus, pessoas que conheciam a lei, e vieram agora interrogar Jesus, vieram agora procurar encontrar nele alguma falha, porque eles sempre estavam assim, né, procurando alguma falha, algum erro na doutrina, nos ensinamentos, querendo pegá-lo no contrapé, tentar ver se ele estava ensinando alguma coisa das Escrituras diferente daquilo que Moisés, o grande profeta de Deus, o grande legislador de Israel, ensinou, recebeu as leis diretamente de Deus. E se Jesus, que estava ali, era um falso profeta, né? Era um charlatão, que antes de Jesus apareceram muitos homens assim, né? Muitos seguiram eles, apareceram muitos líderes dizendo que era o Messias, dizendo que era o Cristo, e levantou-se muitos seguidores com essas pessoas, mas como eles não eram Cristo, não eram Messias, esses movimentos terminaram se dissipando, né? Acabando, porque não havia fontes, não havia embasamento bíblico para eles não tinham esse embasamento e realmente não foram enviados por Deus. Com Jesus foi diferente, né? Desde o princípio, desde o começo, Jesus já se mostrava diferente, ainda criança. Glória a Deus, 12 anos de idade, foi encontrado ali com os sacerdotes, com os doutores da lei, na frente do templo, ele ensinando aqueles homens doutores. Eles ficavam maravilhados, né? Em um certo momento que Maria e José foram para Jerusalém, e ali, quando voltaram, esqueceram de Jesus. Quando de repente deram conta, já estava um pouco distante, voltaram, Jesus estava no meio dos sacerdotes, estava no meio dos doutores, ensinando com maestria, com sabedoria. Já no começo da sua vida, Jesus já mostrou que era diferente, que ele tinha conhecimento, embasamento, glória a Deus, né? E sabedoria de Deus, diferente. Então cresceu Jesus com sabedoria e graça, e tornou-se líder dos judeus. Tornou-se líder dos judeus, porque todos viram que a sua palavra era diferente, ele ensinava de forma diferente. Ele ensinava com embasamento,
instruindo, conhecendo com profundidade a lei mosaica. E agora chegou os escribas e os fariseus, com as suas tradições, glória a Deus, querendo se perguntar a Jesus, não é? Por que os discípulos dele comiam sem lavar as mãos? Não é? A tradição dos anciões era o guia de interpretação da Escritura, transmitido pelos rabinos. Ou seja, eles tinham, além das Escrituras, eles prepararam um manual de interpretação da Bíblia, como eles achavam que era. Então, os rabinos transmitiam essas Escrituras, essas interpretações como um guia. Como Israel realmente tem vários livros de interpretações, né? Se você vê a comunidade judaica, além da Torá, eles têm outros livros que orienta, dá subsídio de interpretação daquilo que eles acham que seria o certo, ou o que Moisés queria falar, ou o que o Espírito de Deus revelou aos profetas, naquilo que a gente precisava saber como verdade. Então, é tão profundo esse guia deles, que eles terminaram acoplando, terminaram indexando, colocando dentro das Escrituras como se fossem Escrituras inspiradas por Deus, o que não era verdade, né? Não era verdade. Louvado seja Deus. Então Jesus agora nesse momento desmascara essa tradição dos anciãos, dizendo para eles que eles interpretam do seu próprio coração as Escrituras. Glória a Deus, mudando o contexto, né, da verdadeira palavra de Deus. E isso é prejudicial, né? Glória a Deus. Eles supunham que esse guia assegurava a observância da lei de Deus. Glória a Deus. Quer dizer que os discípulos de Jesus tinham que também, como eram judeus, eles deveriam também observar essa prática, né, de lavar as mãos antes de comer. O que Jesus replicou e não aceitou, porque viu ali um grande erro de interpretação das Escrituras. Porque quando se fala sobre isso, não era dessa maneira que eles estavam pensando. Glória, louvado seja o nome do Senhor. Mas Jesus também lançou sobre o rosto deles outra interpretação errônea, que era um mandamento de Deus, mas eles faziam diferente. Glória a Deus, abrindo lacunas e espaços, né, querendo abrir brechas nas leis do Senhor. Veja que coisa tremenda, querendo abrir brecha, mas na lei de Deus não tem brecha, né? É tudo justo. Glória a Deus, é tudo correto, tudo verdadeiro, tudo apertado. Louvado seja, não há brecha para erros. Em Deus não existe erro, na sua palavra de forma alguma. Por isso que ela é a inerrante palavra de Deus, né? A inerrante palavra de Deus. Não há erros, não há falhas. De forma alguma você vai encontrar falhas, não é? Glória a Deus, nas Escrituras. Eu posso encontrar falha em mim. Em mim tem muita falha, mas na palavra de Deus não tem. Louvado seja Deus. De forma alguma você vai encontrar essa falha. Então, a acusação contra o discípulo não tinha nada a ver com higiene. As regras tratavam das lavagens cerimoniais das mãos exigidas na adoração judia. Aquela prática era uma prática de uma cerimônia, na lavagem cerimonial das mãos exigida na adoração judia. Não era uma prática diária, tá entendendo? Mas eles queriam implementar isso, né, puxando para tentar enfraquecer os ensinamentos do Senhor Jesus, né? Tentar dispersar o povo, querendo mostrar que aquele Jesus estava contra as leis de Moisés. Mas Jesus, conhecendo isso, glória a Deus, então mudou completamente esse quadro, quando Jesus disse para eles: por que transgredir vós também os mandamentos de Deus? Por causa da vossa tradição. Eles tinham a tradição dos anciãos mais importante, tinha mais peso do que a própria Escrituras.
tinha mais peso que as próprias escrituras. Veja só, que coisa. Louvado seja Deus. Vamos caminhar um pouquinho aqui. Glória a Deus. Separei aqui alguma coisa para a nossa meditação. Então a gente vai ver aqui um pouco, né? Glória a Deus. Os escribas questionam os discípulos, né? Quando ele diz, né? Então os escribas e fariseus vindo de Jerusalém chegaram a Jesus e perguntaram: por que teus discípulos transgridem a tradição dos anciãos? Pois eles não lavam as mãos quando comem pão. Glória ao nome do Senhor. Misná, dedica todo o tratado de lei judaica à discussão sobre a maneira de como as mãos deveriam ser lavadas. Veja como as mãos deveriam ser lavadas na tradição dos anciãos, que eles faziam. Veja só, a Misná, né, fala sobre isso. Então veja só, esperava-se dos bons judeus que realizassem o ritual da lavagem das mãos antes, durante e após cada refeição. A pessoa deveria primeiro derramar água sobre as mãos, com os dedos voltados para cima, deixando a água chegar até o punho. Em seguida apontava os dedos para baixo, para que derramaria água novamente, desta vez deixando a água projetar pelos dedos. Se alguém confundisse essa ordem ou derramassem a água nas duas ocasiões com as mãos voltadas para baixo ou para cima, as mãos ainda estariam ritualmente impuras. Cada mão tinha que ser esfregada a outra, mas isso só poderia ser feito depois que a mão tivesse limpa. Negligenciar a primeira ou a terceira lavagem era considerado um pecado sério, possivelmente um pecado mortal. Então, os discípulos chegam, não comem, vão comer, não lavam as mãos, já pegam o pão, e eles observaram que eles não estavam dentro da tradição dos anciões, que antes de comer, jogava água, botava as mãos para cima, a água molhava até o pulso, quando chegava, quando molhava, voltava de volta, passa de volta, glória a Deus, descia até embaixo. Era um ritual para lavar as mãos antes de comer, e os discípulos não fizeram nada disso. Para eles, os discípulos cometeram um grave pecado. E eles, observando isso, mas Jesus, sabe o que Jesus fez? Jesus disse: vocês também, eles estão errando, e vocês? Vejam só, e vocês? Por que também transgridem o mandamento da lei de Deus na vossa tradição? Porque Deus ordenou dizendo: honra teu pai e tua mãe, e quem amaldiçoar o pai e a mãe, deixa ele morrer de morte. Jesus falou que a autoridade das Escrituras supera toda a tradição humana. A lei mandava honrar pai e mãe. As Escrituras, ditas por Deus através do profeta, ele disse que as Escrituras superam a tradição humana. Ele mesmo condenou os fariseus e escribas por estimar a tradição humana acima das Escrituras. Vou chegar lá, o que eu quero falar nessa noite. Vou chegar lá, o que eu quero falar nessa noite. Glória a Deus. Mas vai dizer: qualquer que disser a seu pai e a sua mãe, isto é uma oferta, tudo quanto puder ser aproveitado de mim, e não honrar seu pai e sua mãe, este estará livre. Assim, invalidaste o mandamento de Deus pela vossa tradição. Hipócritas! Bem profetizou Isaías a vosso respeito: esse povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com seus lábios, mas o coração está longe de mim. Sabe o que eles fizeram? Eles criaram uma lei para burlar, para passar por cima daquilo que Deus já havia dito. Porque na lei dizia o seguinte: glória a Deus, olha só, a lei judaica requeriria que os filhos cuidassem dos pais em sua velhice. Contudo, sacerdotes corruptos permitiam ao filho que estivesse cansados de cuidar dos seus pais, glória a Deus. Glória a Deus.
era para cuidar da velhice. Mas os sacerdotes corruptos permitiam que os filhos que estivessem cansados de cuidar de seus pais, que tomassem um voto de corbã. Esse voto dedicava a Deus e ao templo de Jerusalém os recursos que eles, de outra maneira, usariam para apoiar seus pais. Pegasse esse recurso: estou cansado de cuidar do meu pai, vou fazer um voto e vou dedicar toda a minha riqueza, tudo que eu tenho, ao templo e à obra do Senhor. A partir desse momento, tudo que eu tenho é do Senhor, é um sacrifício ao Senhor. Não tenho mais como cuidar dos meus pais, porque eu entreguei tudo a Deus. Olha só, uma vez que a obrigação da pessoa para com Deus excedia todas as demais obrigações, os sacerdotes ensinavam que tal sacrifício era justo, porém Jesus condenou fortemente. Eles faziam um voto público que estava passando tudo que tinha para o templo e para a obra do Senhor, mas isso era somente de boca, isso só era somente assim na frente das pessoas, está compreendendo? Oficializava isso para que os pais eles tivessem respaldo de abandonar os pais na velhice. Mas esses recursos que ele estava entregando para o templo, glória a Deus, não ia para o templo, eles continuavam usando todos aqueles recursos para os seus proveitos. Está entendendo? Querendo um respaldo jurídico, um respaldo diante dos sacerdotes, querendo abandonar os pais, quando a lei mandava aos pais, aos filhos, cuidar dos seus pais na velhice. E eles burlaram isso aqui por causa da tradição. Tradicionalmente, eles faziam isso. Isso era contra a lei de Deus, era contra a lei de Moisés. Então Jesus agora passa na cara deles: vocês são os hipócritas, porque vocês estão burlando a lei, vocês estão colocando a tradição humana acima das escrituras. Louvado seja Deus. Então vocês estão cometendo um grande pecado, porque, glória a Deus, o que contamina o homem não é o que entra no homem, mas o que sai. Isso é o que contamina o homem. Então, ou lavar as mãos para comer, glória a Deus, não pede que a pessoa ela seja contaminada. Louvado seja Deus. O que entra não contamina, mas o que sai é o que contamina. Louvado seja Deus. Eles se preocupavam com a tradição de lavar as mãos, não é? Para comer, mas o coração estava minado de pecado, porque estavam cometendo um pecado contra a lei divina. Os irmãos estão entendendo? Louvado seja Deus. Então Jesus caiu em cima disso para dizer para eles: olha, o que contamina o homem é o que sai, porque sai do coração. Louvado seja Deus. Vocês estão interpretando a lei erradamente. Vocês não estão entendendo a parte que é espiritual da lei. A lei é totalmente espiritual, sempre foi espiritual, mas tem pessoas que entendem a lei de forma literal. Louvado seja Deus, né? Porque a lei ela tem que ser entendida espiritualmente, definida espiritualmente. Louvado seja o nome do Senhor. E então Jesus foi obrigado a dizer: olha, vou dizer para vocês o que está acontecendo com vocês, tá? O que contamina o homem não é o que entra, porque o que entra pelo homem vai para o ventre e depois é lançado em lugares escusos. Mas o que sai do homem, isso é o que contamina. Sabe o que sai do homem? O que está ali no seu coração: pecados, prostituição, avareza, adultérios. Isso saindo do homem contamina o homem. Louvado seja o nome de Jesus. Então, nesse momento, quando Jesus vem explicitar essa passagem, louvado seja o nome do Senhor, ele mostra para aquele povo a realidade dessa tradição, como está aqui. Jesus mostrou que a sua tradição, na verdade, permitia que desobedecessem a lei de Deus. A tradição permitia que houvesse uma desobediência à lei de Deus.
O mandamento de Deus requeriria que a pessoa cuidasse das necessidades dos seus pais idosos, no versículo 4. A tradição dizia que ele ficava livre dessa obrigação se declarasse que os seus bens eram uma oferta ao Senhor. Todavia, a tradição permitia que o indivíduo apenas fizesse essa declaração e depois continuasse empregando o dinheiro para seu uso pessoal, em vez de utilizá-lo para fins religiosos. Glória a Deus. Era somente burlando a verdadeira lei, né? Que é a lei divina. Louvado seja Deus, né? Então nós percebemos aqui que desde o começo Jesus já se deparou com essas pessoas que pegam a palavra de Deus e tentam interpretá-la para atender a sua própria necessidade. Amém? Pega a palavra de Deus para interpretar. Ele não precisa nem do Espírito Santo para interpretar a lei. Ele mesmo interpreta dentro daquilo que ele acha que é certo para ele ter respaldo no seu pecado. Não é o que está acontecendo hoje em muitos lugares. A gente vê aí nas redes sociais, né, os escândalos de pessoas que foram chamadas para transmitir uma palavra de vida, né, uma palavra de salvação, uma palavra de transformação, mas estão pegando a palavra de Deus, trazendo as suas tradições, louvado seja Deus, os seus costumes, interpretando a sua maneira de ver, aleluia, mudando as verdades de Deus, transformando em mentiras, e com isso enganando a muitos, glória a Deus, né? Ensinando doutrinas de homens, doutrinas de demônios. Paulo exemplificou isso e mostrou que nos últimos dias seriam assim, dias trabalhosos, né? Dias que as pessoas seriam amantes de si mesmo, né? Glória, dando ouvido à doutrina de demônios, com suas mentes cauterizadas, louvado seja o nome do Senhor, e levando muitos à perdição, por causa do mau ensinamento. Fariseus, hipócritas, escribas, que já tem um manual de interpretação, um guia de interpretação, louvado seja Deus. Nós vemos por aí muitos pregadores fazendo isso, né? Que botam o nome de Jesus apenas de fachada. Não é isso que acontece? Botam o nome, a Bíblia apenas de fachada, pegam alguns textos isolados para defender uma tese, para defender uma posição, para defender um pensamento, não é isso? E com aquele pensamento, com aquele texto, ele vai desenvolver ali um ensinamento, vai desenvolver ali, louvado seja Deus, né? Uma insinuação, querendo dizer que Deus é conivente com o pecado. Louvado seja Deus, que Deus aceita, né? Glória a Deus, porque é muito fácil, irmãos. A pessoa que não tem nenhum compromisso com a palavra de Deus, se o Espírito Santo não estiver agindo na minha vida, quem é que vai agir? O Espírito do mundo. É verdade ou não é? Porque essas pessoas que quando pegam a palavra de Deus para trazê-la dentro da sua própria vontade, querendo transmitir algo, querendo defender algo, querendo colocar Deus, colocar a palavra, colocar o Espírito Santo no meio de um erro, de uma falcatrua, no meio de um engano, então ele vai tentar, pegando a palavra, ele vai agora traduzir essa palavra dentro da sua mente, vai trazer para nós, trazer para uma comunidade, trazer para o povo algo que a palavra de Deus não está ensinando assim. Louvado seja Deus. Então Jesus foi ali e esclareceu: vocês estão cobrando dos discípulos que estão comendo sem lavar as mãos, mas vocês estão errando, porque a palavra de Deus diz que os pais devem ser honrados pelos filhos até as suas velhices, eles têm que ser cuidados, e vocês estão fazendo o quê? Estão burlando essa palavra, glória ao nome do Senhor, fugindo do compromisso, aleluia, e ainda quer dizer que está escrito nas Escrituras. As suas tradições estão querendo implementar dentro da verdadeira Escritura, que isso não está escrito, não foi assim que Moisés falou. Bem falou, aleluia, Isaías ao vosso respeito: vocês me honram de lábios, mas o coração está longe de mim. Louvado seja Deus. E nisso aí, Jesus agora desmascara, né, essa tradição, e nós queremos
entender nessa noite essa tradição que está sendo implantada nesse século 21, no meio da igreja, glória a Deus, no mundo cristão, né? Muita tradição, muito dogma, glória ao nome do Senhor, muita inovação. Isso termina enfraquecendo o Evangelho, a verdadeira palavra que precisa ser pregada nos púlpitos, aleluia, a qual Deus tem compromisso. Deus não tem compromisso com a minha palavra, Deus tem compromisso com a palavra que é dele, glória a Deus. Eu apenas sou uma boca, sou apenas aqui um vaso, um instrumento, uma voz que está aqui clamando no meio do deserto. Eu sou apenas um transmissor, mas a palavra que está vindo da minha boca, ela não é minha. A palavra que eu estou falando está escrita, e não foi eu que escrevi. Eu não escrevi uma vírgula nessa palavra, não sou autor desse livro de Mateus, de forma alguma. Eu nem era nascido quando essa palavra foi escrita, louvado seja Deus. Eu não estive presente quando Jesus andou sobre essa terra, de forma alguma. Quando eu nasci, eu fiquei sabendo que Ele morreu por mim. Glória a Deus. Eu fiquei sabendo que Ele deu o seu sacrifício, seu sangue por minha vida. Aleluia. Há 2000 anos atrás eu fiquei sabendo, quando eu nasci, que Ele me libertou do império das trevas, e só precisava eu crer e aceitá-lo como meu Senhor e meu Salvador. E hoje estou aqui também pregando essa mesma palavra que Paulo pregou, que Pedro pregou, glória a Deus, que os discípulos pregaram, que os profetas pregaram, aleluia, que todos aqueles que Deus chamou e levantou nessa terra para transmitir essa palavra, eu também sou um dos tais. Eu estou aqui ainda, estou pregando o Evangelho. Louvado seja Deus. E o pregador do Evangelho, o verdadeiro pregador do Evangelho, ele não prega por dinheiro, ele não prega para crescimento pessoal, de forma alguma, porque, glória seja Deus, isso aqui eu recebi de graça, e eu tenho que transmitir completamente de graça. Louvado seja Deus. Aleluia. É minha obrigação, é o mínimo que eu posso fazer para agradecer a Jesus pelo que Ele fez por mim. Eu não tenho liberdade alguma de mudar um S, uma vírgula nessa palavra. Eu não tenho liberdade alguma de transmitir essa palavra com o meu pensamento, de forma alguma. Eu tenho que me colocar nas mãos do Espírito Santo de Deus. Eu tenho que buscar a revelação do Espírito Santo de Deus. Eu não posso fazer isso, sabe por quê? Porque essa palavra é palavra de salvação, é palavra que vai salvar, louvado seja Deus. Então ela tem que ser pregada na íntegra, sem mistura, aleluia. Ela tem que ser pregada do jeito que ela está, louvado seja Deus, porque é do jeito que ela está que Jesus salva. Essa palavra, ela tem o Espírito Santo de Deus que vai no coração do pecador, glória a Deus. Então eu preciso explicar corretamente aquilo que o Espírito Santo está revelando para mim e para você nessa noite, louvado seja Deus, né? E não é por, aleluia, como esses anciões aqui, como ficavam sustentando uma tradição. O que é tradição? Algo que todo mundo concordou, que está fazendo, que desde os primeiros pais, né, tornou-se uma tradição, né? Tornou-se algo corriqueiro, algo religioso, que todo mundo faz, como é as festas anuais que nós temos, né? Já é tradição, carnaval, já é tradição, São João, é tradição. Todas as festas comemorativas que são ditas como religiosas é tradição. Então chega a época, se preparar as comidas da época, né? Porque naquela semana é a semana da quaresma, como diz a história, né? É a semana, aleluia, aquela semana religiosa tradicionalmente. E Israel também tem as comemorações tradicionais, segundo a palavra de Deus, né? Porque é um povo que vive debaixo de cerimônias, louvado seja Deus, né? Que tem muitas celebrações, né? Existe aí várias celebrações, é tradição já, louvado seja Deus. É uma tradição e eles seguem a risca como está escrito, não somente a Torá, como também os livros tradicionais dos judeus, como os escribas e fariseus. Louvado seja Deus. O Espírito Santo não tem espaço para agir no meio de uma tradição, porque ninguém quer quebrar protocolo. O Espírito Santo fica com as mãos atadas porque ele não entra em tradição, não tem como entrar, as portas estão fechadas. Para o Espírito Santo entrar, tem que dar lugar. Ele tem que ter o espaço dele agir independente de você, independente de mim.
eu tenho que sair para ele entrar, eu tenho que dar um passo atrás para ele dar um passo à frente. Mas se eu estou na frente, não, ninguém pode fazer isso, não é? Até muitos cultos, liturgias de cultos, é tradicional. Não há espaço para o Espírito Santo agir a hora que ele quer atuar. Glória a Deus. Se esquece que ele é uma pessoa, se esquece que ele está presente, se ele esquece que ele tem a autonomia do culto, se esquece que ele, sem ele nada podemos fazer, glória a Deus, se esquece que é a igreja de Jesus, se esquece que Jesus está presente no culto, se esquece que não sou eu que dirijo, é o Espírito Santo que dirige, aleluia. Então quando eu estou na frente do culto, Deus não pode fazer nada, porque não é como Deus quer, como eu quero. E dessa maneira, como é que Deus vai agir na tua vida? Como é que Deus vai agir no teu ministério? Como é que vai haver os milagres que deixaram de acontecer nos dias de hoje? Ninguém mais vê se falar mais de batismo com o Espírito Santo, curas de vida, milagre, perdão. Sabe por quê? Porque a tradição humana tomou a frente, aleluia, das escrituras sagradas, glória a Deus. Os homens passaram à frente de Deus. Agora a igreja não é mais de Jesus. Essas igrejas que estão por aí não pertencem a Jesus, aleluia. Tem um nome, mas não é. Tem o nome dele, mas ele não consegue estar lá. Tem a palavra dele, mas a palavra não é pregada como é para ser pregada. Por isso que as almas estão descendo à sepultura sem Deus, sem paz, sem salvação. É por isso que as transformações não existem, glória a Deus, porque não se prega transformação, não se prega essa transformação de novo nascimento. Louvado seja o nome do Senhor. E Jesus bateu muito forte com isso. Jesus estava ali dentro da palavra, dentro da lei. Não foi à toa que ele foi glorificado através do Pai, porque ele cumpriu toda a lei. Louvado seja Deus. Mostrou para aqueles escribas e fariseus que a lei era para ser seguida como ela está escrito. Não precisa de arrudeio nem de arrumadinho. Deus não tem compromisso com outra palavra. Deus só tem compromisso com a palavra dele, uma palavra que ele nos deu, que está escrito aqui. Temos um livro, a Bíblia, que é para isso. O que está escrito aqui pode reivindicar que acontece. Quando reivindicamos pela palavra, ele diz: eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Eu sou fiel e eu velo sobre a minha palavra. Mas palavra que não está escrita nesse livro, Deus não tem compromisso com ela. Louvado seja o nome do Senhor. Então essa questão, essa situação de tradição, eu sigo a tradição dos meus pais, aleluia, glória a Deus, né? Não, de forma alguma, eu nunca vou aceitar esse Jesus que vocês pregam, de uma forma alguma. Eu nasci nessa religião, eu vou morrer nessa religião. Isso é tradição, glória a Deus, isso é dogma, glória ao nome de Jesus. Então esse coração fechado, impedindo Deus fazer a obra, isso aí, quem é responsável por isso? Quem é responsável por isso, por essas coisas? Homens que estão tomando a frente de Deus, glória ao nome do Senhor, que estão criando normas, que estão implementando seus guias de interpretação da Bíblia. Hoje em dia nós temos muitos guias de interpretação de Bíblia, sim ou não? Temos muitos guias de interpretação de Bíblia. Não, Paulo começou ali, tem ali a relação dos obreiros, né, que ele colocou na lista lá diáconos, colocou presbítero, colocou evangelista, colocou pastores, né? Glória a Deus. O próprio Jesus, ele levantou apóstolos, não foi assim? Então essas funções continuam, glória a Deus. Mas vamos botar mais algumas. Vamos colocar patriarca, vamos colocar pai patriarca, vamos colocar divindades. Isso já faz parte do guia de interpretação da Bíblia por parte dos escribas e fariseus. E termina sendo implementada dentro das escrituras aqui na terra, né? Mas Deus não tem compromisso com guia de interpretação da Bíblia. Deus não tem compromisso com guia de interpretação, porque o intérprete da Bíblia chama-se Espírito Santo. Ele é que interpreta para nós as escrituras sagradas, porque ele sabe exatamente aquilo que está escrito na palavra. Deus, o que ele precisava revelar, já foi revelado e está escrito na palavra. Não invente nada não. Você vai ficar sozinho.
Louvado seja Deus. Você vai perder a sua salvação, pode ser quem for, de grande a pequeno. E daí? Louvado seja Deus. Não importa. Louvado seja o nome do Senhor. Não importa querer mudar as escrituras, não importa querer tirar algum versículo da Bíblia, tirar algum ensinamento da Bíblia. Não vai conseguir, não adianta. Você vai rasgar essa folha, glória a Deus, mas não vai tirar das escrituras, glória ao nome do Senhor. Por que não vai tirar? Porque essas escrituras, elas existem na eternidade, existe no céu. Esse livro existe lá em cima, glória a Deus. Aleluia. Sabe quem é as escrituras? As escrituras é o próprio Jesus. Como ele disse lá no Evangelho de João, no capítulo 17, eu e a minha palavra somos um. Então você rasga a Bíblia, mas não rasga Jesus. Você tenta impedir, mas não vai conseguir impedir, porque todos nós seremos julgados por aquilo que está escrito aqui na palavra. Glória a Deus. Tudo que está escrito aqui, eu serei julgado. Não adianta não eu rasgar uma folha, eu jogar, eliminar, tentar fazer uma nova versão, aleluia, da Bíblia, tirando. Não adianta, isso não adianta, porque não vai mudar. Quando você chegar diante de Deus, você vai ver que a palavra que Ele vai usar é o que Ele escreveu, é o que estava escrito. Mas eu tirei da Bíblia, nós tiramos da Bíblia, você tirou do livro que você tem, mas as escrituras estão no céu, são eternas, os mandamentos já existem lá, glória a Deus. Isso é perfil do céu, glória a Deus. Isso é mandamento divino, veio de cima. O que recebemos aqui veio de cima. Isso é lei lá, glória a Deus, e continuará sendo lei lá. Quando você sair daqui para lá, você vai se deparar com essa verdade imutável, glória a Deus, eterna, aleluia. Não adianta manter-se nas tradições. É melhor dar lugar ao Espírito Santo. É melhor perguntar para o Espírito Santo: o que queres que a gente faça? Como o Senhor quer que nós... Qual é a palavra de hoje? Porque hoje ninguém quer mais dobrar joelho, ninguém quer mais pagar o preço do joelho para receber a mensagem da palavra do Senhor, né? Não quer. Tem tanta invenção aí, são tantos guias de interpretação da Bíblia que estão espalhados por aí, no meio das igrejas, dos púlpitos, aleluia, que não está contribuindo em nada para o reino de Deus, aleluia, mas está contribuindo para quem está pregando, glória a Deus, porque estão se enchendo de ouro e prata, aleluia. Mas Deus está de olho na sua igreja, Deus está de olho no meio do seu povo, glória a Deus. Deus está de olho aqui nesse momento, aí onde você está, glória a Deus. Qual é a palavra que está no seu coração? Qual é a palavra das escrituras que está fervendo em seu coração? Aleluia, glória a Deus. O Espírito Santo está tendo acesso à sua vida, aleluia. A palavra está entrando, a palavra verdadeira que faz você mudar de vida, transformar, abandonar o pecado, renunciar, está no seu coração, glória a Deus. Essa palavra Deus tem um compromisso, você será transformado pelo poder que há no nome do Senhor Jesus Cristo. Glória ao nome do Senhor, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, glória a Deus. Nós temos que ter cuidado, irmão, não com o que entra na nossa boca, mas com o que sai da nossa boca, glória a Deus. Nós temos que ter cuidado com o que está na nossa mente, com o que está no nosso coração, os sentimentos, os pensamentos, as atitudes que estamos sendo levados a fazer algo que está agradando a Deus ou não está agradando a Deus. Aleluia. Você que conhece as escrituras ou mesmo não conhece, entenda, aleluia, que Deus, Ele não vai pela aparência. Ninguém vai comprar Deus com aparência, não, porque Deus sonda o coração, Ele sabe o que está dentro do meu coração, aleluia, glória ao nome do Senhor. Então eu preciso vigiar para que o que está no meu coração, se não for da vontade de Deus, tem que morrer, glória a Deus, tem que ser apagado. O pecado que está dentro do nosso coração é de onde procede as saídas da morte ou do inferno. Jesus disse que quem sai do coração é avareza, prostituição, adultério, bebedice. Está lá no livro de Gálatas capítulo 5, a lista que o apóstolo Paulo nos dá sobre, aleluia, os pecados da carne, louvado seja o nome do Senhor. Mas no mesmo capítulo de Gálatas capítulo 5, nós vamos também ver a lista dos frutos do Espírito.
Espírito, aleluia, que se estiver em nosso coração vai gerar bênção, vai gerar vitória, vai gerar vida. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Isso é que eu tenho que tomar cuidado com o que sai, não com o que entra. Glória a Deus. O que está saindo da boca das pessoas hoje, o que está saindo, aleluia, que é para ser palavra de vida eterna, está saindo palavra de maldição eterna. São palavras de maldição eterna. Você nem entra no céu e nem deixa quem está com você entrar. Nem você entra e ainda impede as outras pessoas de entrar, por causa da palavra que está sendo pregada, que está sendo diferente daquela que recebemos através do Espírito Santo, através dos apóstolos, através dos profetas, através das revelações de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Isso é o que contamina, porque a palavra que está sendo pregada, que não é a palavra de Deus, está contaminando você e aqueles que estão te ouvindo. Mas que Deus nos ajude nessa noite. Que o Espírito Santo continue abençoando as nossas vidas. Que o Espírito Santo continue abençoando a sua igreja. Que eu e você venhamos tomar cuidado, louvado seja, com o que estamos nos alimentando nesses últimos dias. Vamos tomar cuidado com o que está saindo dos altares, dos cultos. Você que tem uma Bíblia, examine as Escrituras. O pregador está pregando, mas olhe na Bíblia se ele está pregando. O que ele está pregando está dentro da palavra. Glória a Deus. Oh, aleluia. Você tem responsabilidade com a sua vida eterna, com a sua salvação. Coma o que Deus está dando através da sua palavra. Se alimente da palavra de Deus. Se alimente, aleluia, do que está saindo do altar do alto dos céus para a sua vida. Está na palavra, eu guardo, eu como, eu me alimento. Não está na palavra, eu não vou guardar essa palavra, porque Deus não tem compromisso com ela. Deus só tem compromisso com a sua palavra. Quem pode dizer amém?